Oi gente, tudo bem? Eu sou a Laca, esse é o Cenatório e aqui a gente fala sobre teatro. Hoje eu queria falar sobre um assunto que eu queria gravar esse vídeo há muito tempo, só que eu ando muito cansada, trabalhando demais e meu Deus do céu, nunca consigo. E hoje eu acho que me deu aquela vontade, aquela inspiração de compartilhar essa parte da minha vida com vocês. Alguns de vocês já sabem, outros não sabem, que eu trabalho com educação. Não sou professora de sala de aula, nem de sala de ensaio. Onde eu pratico educação são exposições geralmente de artes visuais, artes plásticas, fotografia, esse tipo de coisa. Pra mim, ter encontrado esse universo das exposições foi bem interessante, porque depois de ter estudado teatro, eu acabei achando que o espaço de uma exposição é um espaço diferente, que a gente pode também propor ações com o corpo. Então, essa é mais ou menos a maneira que eu vejo esse trabalho de educação em instituições culturais. Bom, é um assunto muito longo que a gente pode conversar, mas que não sei se é exatamente o interesse de você que tá aqui nesse canal que a gente fala sobre teatro. E tudo isso para dizer que estou trabalhando na exposição Jane Hatt 100 anos no Sesc Consolação. Tudo isso é muito da hora, né? A gente pensar que em algum momento, trabalhando com artes visuais, eu finalmente consegui trabalhar na minha primeira exposição em que eu tô mediando teatro. Eu não sei se já falei sobre isso por aqui, mas eu tenho um trabalho na pós-graduação que é sobre mediação de teatro. Então, trabalhar com educação dentro da exposição, falando sobre teatro, pra mim é uma aproximação desse universo que eu gostaria muito de trabalhar, assim como o canal do YouTube, que também é um jeito de me aproximar das conversas sobre a acessibilidade do teatro com o público. Mas então, vamos falar sobre a exposição? A gente já tá num universo onde a gente entende que artes cênicas e performance, artes do corpo, podem estar em outros lugares sem ser apenas o teatro. O que é super interessante, né? Mais uma vez, é aquela tensão dessa contemporaneidade, onde artes cênicas, artes visuais, qual é o espaço de cada um, né? Por que o artista visual não pode estar no teatro e um artista do teatro não pode estar dentro de uma exposição, né? Essa exposição tem curadoria da Elisa Brighton, que é uma historiadora da arte, e da Antônia Rato, que é filha do Jane Rato. O que é um curador? Curador é basicamente quem se debruça na obra desse artista e escolhe exatamente o que vai ter na exposição, né? O Jane Rato foi um homem que nasceu em 1916 e ele era um verdadeiro workaholic, sabe? Realmente tem muita coisa que ele já fez nessa vida toda e essas duas pessoas foram as pessoas que foram responsáveis por escolher o que deveria estar na exposição, o que não deveria estar na exposição. Enfim, a ideia dessa exposição realmente é pensar numa linha do tempo da vida desse artista. Realmente, assim, quando você entra no Sesc, do lado tem uma parede que tem uma linha do tempo, realmente marcando acontecimentos importantes da vida dele. O ano que ele nasceu, quando que ele começou a fazer faculdade, quando ele foi pra guerra, as primeiras montagens dele, as montagens mais marcantes, quando ele veio pro Brasil, as coisas que ele fez aqui, quando que ele montou algumas peças emblemáticas. E mesmo a exposição, ela tem esse eixo, sabe? Quem escolhe isso é o curador. A exposição, ela é pensada para ser a coxinha de um teatro. Logo na entrada, você já é convidado a atravessar esse limite entre o público e a plateia e entrar no universo desse artista. Que, enfim, também a gente pode pensar nessa outra metáfora que o Jane Hatt trabalhou a vida inteira com teatro, mas ele foi diretor, ele escreveu, ele fez cenografia, fez iluminação, fez figurino, ele fez muita coisa. Só que ele só foi ator uma vez na vida dele. Então acho que a gente também pode usar essa metáfora do homem por trás de tudo, sabe? Eu acho que quando a gente pensa em coxinha tem muito a ver com isso, porque não sei aqui quem trabalha com teatro, quem não trabalha com teatro, mas tem todo esse time, né, que fica atrás da peça enquanto os atores estão lá na frente. E o Jane Rato é essa figura, é uma dessas figuras que estava sempre presente, mas não necessariamente estava sendo visto. E isso é uma das coisas que eu acho muito interessante nessa exposição, porque ela dá visibilidade a um tipo de profissional do teatro que não tem visibilidade, né? E se a exposição, então, é uma linha do tempo, vamos falar sobre a vida desse artista, né? O Jane Rato nasceu em 1916, em Milão, na Itália. E ele era virginiano. A mãe dele era professora de piano, então desde pequeno ele tinha bastante influência, assim, dessa linguagem musical. Ele começa a estudar belas artes e quando na época de escolher fazer faculdade, ele escolhe estudar cinema. Mas assim que ele entra na faculdade, acontece a Segunda Guerra Mundial. E como ele era italiano, ele foi chamado para lutar do lado do Mussolini, do Hitler. E vocês podem imaginar que isso foi um grande baque na vida dele, né? Ainda mais novo, começando a vida profissional, sendo obrigado a entrar no exército. Enfim.
Ele vai lutar na guerra, só que ele não vai como soldado, porque ele já está matriculado numa universidade. Então ele vai como escrivão, significa que ele vai trabalhar com essa comunicação e registro de tudo que acontece na guerra. Mas ele tem que sair da família dele, tem que largar os estudos, tudo isso pra ir lutar. E durante a guerra, tem um certo momento onde ele vai pra Grécia com o batalhão dele. Na minha visão romântica, ele encontra aquele lugar que foi o berço do teatro e resolve desertar. Quando a guerra acaba, a Itália tá destruída e o Gianni Ratto aos poucos começa a desenvolver mais os outros lados profissionais dele. Logo depois de um tempo, ele começa a ser reconhecido como um cenógrafo. Ele vai fazer algumas montagens no Teatro alla Scala, que é um teatro muito famoso de ópera na Itália, e ele faz muitos cenários para óperas do Strehler, que também é um diretor de ópera bastante conhecido. E lá na Itália ele começa a ser reconhecido como o mago dos prodígios até, né? Ele começa a se virar, ter muito fama, muito prestígio e abre o Piccolo Teatro de Milão. O Piccolo Teatro de Milão é um teatro super interessante, que ele é um teatro que tem um palco bem pequeno, mas ele tem a plateia bem vertical, assim. Então, ao mesmo tempo que ele é pequeno no espaço, ele proporciona uma visibilidade muito boa e a capacidade de você trabalhar o cenário de uma maneira vertical. Tem uma montagem que o Gianni Ratto fez do Crime e Castigo, que é cheia de escadas, e não é a única ocasião que ele usa escadas, ele faz esses cenários realmente trabalhando cenários de uma forma bem diferente da forma que se via naquela época, né? Antes disso, você viu cenários muito figurativos, e o Gianni começa a trabalhar com ideias não tão realistas de cenário, né? Começa a enxergar mais as coisas como... Começa a enxergar muito mais o cenário como mais um fator a ser interpretado na cena, muito menos uma coisa que pode ajudar o ator, né? Às vezes o cenário precisa atrapalhar o ator, e isso de alguma maneira vai influenciar na maneira que ele atua, né? Gianni tá trabalhando na Itália, sendo famoso na Itália, reconhecido, abrindo esse teatro, tendo prestígio, trabalhando do lado do diretor que está na crista da onda. Aqui no Brasil, em 1954, a Maria della Costa e o Sandro Poloni convidam o Gianni Ratto para fazer a montagem de O Canto da Cotovia, que vai inaugurar o Teatro da Maria della Costa, que ainda existe aqui em São Paulo, lá perto da 9 de julho. Se você ver fotos da fachada dele naquela época, ele é bem parecido com como ele é hoje em dia. E eles queriam fazer uma abertura fenomenal, então eles chamaram um diretor italiano para fazer essa montagem. Isso era uma prática bastante comum naquela época, a gente já chamar diretores de outros países, principalmente da Europa, da Rússia, da Itália, para virem aqui fazer montagens, né? Então, o Canto da Cotovia estreia aqui em 1954, com Gianni Ratto fazendo seu primeiro trabalho de direção. Essa é a grande novidade da vida dele. Antes ele só fazia cenário, agora ele tem a oportunidade de fato dirigir um espetáculo. E procurando jornais na época, críticas e tudo mais, a gente vê que realmente o Canto da Cotovia foi uma montagem super bacana e ele teve bastante prestígio, assim, ganhou prêmios. Lá na exposição a gente tem uma maquete que o Serrone e os alunos dele fizeram do Canto da Cotovia. E é um cenário muito bacana, que inclusive tem uma transição com vitrais. Eu não vou falar pra vocês porque eu acho que vocês devem ir na exposição. Eu dei um spoiler pela metade, tá? Enfim, ele vem aqui pro Brasil e ele acaba ficando. Ele trabalha no Teatro da Maria della Costa, ele trabalha no grupo do Sete, ele chega a fazer montagens com o Antunes Filho, ele trabalha com o Zé Celso. No final da vida, gente, ele tava trabalhando com a Denise Stockley, você entende? Tipo, o cara trabalhou com muita coisa diferente. Ele montou Saltimbancos, ele montou a Moratória, ele fez Nelson Rodrigues, ele dirigiu A Gota d'Água, ele trabalhou com a Bibi Ferreira, com a Fernanda Montenegro. Ele fez um projeto do Teatro Novo do Rio de Janeiro que foi fechado durante a ditadura militar. Ele ficou mais velho, depois de ter passado por tudo isso, ele começa a carreira dele de escritor. E ele ainda escreve alguns livros, ele faz uma biografia dele chamada A Mochila do Mascate, e no final da vida ele também faz um filme que chama A Mochila do Mascate. Não tem aqui no YouTube, mas tem no Vimeo. E é um filme que vale a pena conferir, assim, se você tem interesse. Mostra o Gianni Ratto na Itália, vendo todos esses lugares que ele passou, porque quando ele veio pro Brasil, depois ele nunca mais morou na Itália, ele realmente se apaixonou pelo Brasil. Ele é um dos artistas estrangeiros que vem pro Brasil e mais consegue entender essa cultura brasileira sem exotificar
cultura brasileira, sabe? Gente, eu fiz um passadão, igual eu faço com as peças, hein? Eu tirei vários fatos, não falei de várias coisas interessantes, mas assim, realmente você chegar na exposição, você vai ver que ele fez muita coisa. Aspectos que eu adoro nessa exposição. Eu gosto muito do fato de que o Gianni Ratto foi um cara que trabalhou muito, com muita coisa diferente. Isso é uma coisa que me relaciona. Eu gosto de trabalhar com muitas coisas, com muitas linguagens, eu costumo funcionar em fluxos de trabalho muito mais contínuos, assim, quando eu tô trabalhando muito é mais fácil pra mim trabalhar. Quando eu paro de trabalhar é muito difícil trabalhar um pouquinho, sabe? E na minha cabeça eu imagino que o Gianni Ratto seja um pouco assim, sabe? Talvez seja meu ascendente em virgem. Hoje eu tô um pouco astrológica. Mas isso me interessa muito, sabe? Eu gosto de ver na vida uma pessoa que trabalhou com tantas coisas diferentes, e na exposição isso é celebrado, isso não é tido como uma coisa complicada, né? Porque Gianni Ratto fez muitas peças comerciais, Gianni Ratto fez peças políticas, Gianni Ratto fez peças com cenários gigantescos, Gianni Ratto fez peças com palco vazio, fez ópera, fez... Nossa, gente, é uma obra muito diversa. Isso eu acho muito rico. Essa ideia tão contemporânea de que uma pessoa não precisa ter só uma profissão, não precisa fazer só uma coisa. E ao mesmo tempo não é que ele faz as coisas pela metade, entendeu? Ele faz as coisas muito bem feito, mas ele tem uma capacidade de transitar pelas linguagens e pelas funções do teatro com tanta qualidade que isso é de se admirar, sabe? Me interessa bastante. Eu acho que a exposição tem esse aspecto bem interessante, assim. Você consegue falar de artes visuais, você consegue falar de música, consegue falar de teatro, você consegue falar de política, de história. E no final das contas, quando você vai contar a história de uma pessoa, uma história de um artista, isso acaba sendo um aspecto muito rico, né? A gente consegue ter muitas conversas interessantes na exposição. Bom, gente, não sei se eu consegui convencer vocês, mas eu gostaria muito de convencer, porque é uma exposição bacana, vale a pena prestigiar. Eu aprendi muito com essa exposição, eu ainda tô aprendendo, porque é uma exposição realmente tem muito conteúdo, sabe? O Gianni Ratto, ele tava em muitos lugares do teatro que me interessam e eu não sabia que ele tava lá. Então é muito interessante a gente poder entender a vida dele como fio condutor de tantas coisas importantes que aconteceram no mundo e no Brasil também. É isso aí, esse foi o meu vídeo pra puxar a sardinha pro meu trabalho, entendeu? A exposição do Gianni Ratto, ela é gratuita, tá no Sesc Consolação até dia 29 de abril. E, bom, eu tô por lá sempre também, se vocês quiserem bater um papo presencial, romper as barreiras do YouTube, eu estarei lá. Todo sábado, a gente tá fazendo agora até o final do mês oficinas, a gente tá fazendo teatro de sombras, a gente já fez oficina de figurino, vai fazer oficina de cenário pop-up, tipo, tem muita coisa interessante e me deixa esperançosa com essa arte que quebra essas barreiras e também com a gente poder falar sobre teatro em lugares diferentes onde a gente não tá acostumado, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi um pouco diferente sobre exposição, mas a maioria dos vídeos aqui são sobre teatro. Então, se você tem interesse, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente aqui, compartilhe com seus amigos e espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.